Bom dia e a paz do Senhor. Este é mais um dia que Deus nos deu. Vamos nos alegrar com ele. Se você ainda não conhece o meu canal, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreva, dá um like e compartilha com alguém. Na reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o pecado. Para você, o que é o pecado? Talvez você esteja se perguntando, mas por que falar em pecado em pleno século XXI? Estamos na época da modernidade, ninguém mais fala nisso. Mas a verdade é que o pecado existe e está mais perto do que você imagina. Pode ser que você não reconheça, mas você, nós somos pecadores e quanto mais cedo aceitarmos isso, é melhor para procurarmos ajuda. O pecado é como uma doença sem sintomas. Tem uma música que diz que o pecado não dói e é preciso cuidado com esse tal de pecado porque o pecado não dói. Eu até diria que o pecado é prazeroso e nos faz se sentir bem quando praticamos. Você pode passar a vida toda cometendo pecados e distante de Deus, mas a verdade é que quando essa vida passar, o preço do pecado virá. O pecado é tão antigo quanto a humanidade. Ele nos afasta de Deus e nos deixa viver à mercê da própria sorte. E quando nos afastamos de Deus, os problemas vêm: depressão, tristeza, vazio, falta de ânimo para viver. Esses são alguns dos sintomas do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe remédio para o pecado. O antídoto para essa doença se chama Jesus de Nazaré. Alguns chamam de chá da raiz de Jessé. O fato é que quando você se aproxima de Jesus, você se afasta do pecado. Afinal, Jesus e pecado não combinam. Por isso, meu amigo, se você é pecador como eu, chame Jesus para te socorrer na sua vida de pecados. Só se vence o pecado com Jesus. Ele é o remédio para a doença crônica do pecado. Veja o que a Bíblia nos diz no livro de Romanos. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estão vendo, meus amigos? Existe solução para a doença do pecado. E não importa se você é pobre, rico, branco, negro, pardo, índio, todos nós precisamos de Jesus para vencer o pecado. Afinal, esse mal está em todas as classes sociais. Depois de aprendermos um pouco sobre o pecado, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia que Tu nos concede. Hoje aprendemos sobre o pecado e seus males. Ajuda-nos a vencer esse mal que está enraizado na sociedade. Esse mal faz parte do nosso DNA, por isso precisamos todos os dias da Tua ajuda para vencermos o pecado. Ajuda essa pessoa que ouve essa mensagem a sair da vida de pecado. Não importa se o pecado é tão sujo como uma nódoa de vinho sobre uma roupa branca. Tu és o único que podes perdoar pecados. Perdoa os pecados dessa pessoa que ouve essa mensagem e escreve o seu nome no livro da vida. Isso é o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e tenha um ótimo dia.